Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Você está pronto para se alimentar do alimento espiritual que é a palavra de Deus? Ela é vida para quem a acha e saúde para o seu corpo. O sem experiência ganha sabedoria, o tolo ganha prudência. O que está em trevas vem para a luz, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que neste momento em que a tua palavra vai ser ministrada, Pai, o teu Espírito, o teu Santo Espírito que em nós habita, ele possa estar iluminando os nossos olhos espirituais. Não queremos receber a tua palavra meramente com as nossas mentes, Senhor, mas queremos que ela penetre no mais íntimo, ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, que ela discirna os pensamentos e intenções dos nossos corações. Nós aceitamos e recebemos com mansidão a tua palavra em nós implantada esta noite, porque sabemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Sabemos, Pai, que a explanação da tua palavra traz luz. Não há como ficar em trevas quando a luz da tua palavra chega. Não há como ficar enfermo, Senhor, quando a cura da tua palavra chega. Não tem como ficar perdido quando a salvação da tua palavra chega, Pai. Então nos alcança neste momento com a tua poderosa palavra, Senhor. Diga amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, o capítulo de número 53. Amém. Nós estamos em uma série de ministrações nas quintas-feiras e vai se estender até a primeira quinta de maio sobre cura divina. Amém? Diga cura divina. E eu gostaria, de estudar com vocês essa noite sobre a cura como parte da salvação, ou como parte das bênçãos dadas a nós na morte e ressurreição do nosso Senhor. Amém? Isaías capítulo 53 é o capítulo, irmãos, considerado o capítulo da paixão de Cristo. É o capítulo em que o profeta Isaías, de forma muito assertiva, pelo Espírito, ele fala sobre o sofrimento do servo de Deus. Amém? Quem foi Isaías? Isaías foi um dos profetas messiânicos mais importantes. Isaías foi o profeta que profetizou que a virgem daria à luz um filho. Cutuque a pessoa do seu lado e diga: não durma não. Eu queria que você fizesse um compromisso comigo. Se você vê a pessoa do seu lado dormindo, eu queria que você acordasse essa pessoa. Não deixe ela dormir, amém? Diga assim para o irmão: irmão, se fosse para você dormir, teria ficado em casa. Diga assim: você veio para a igreja, receba a palavra. Diga assim: eu sei que você pode estar cansado, mas eu vou te ajudar. Não vou deixar você dormir. Amém. Aleluia. Então Isaías, ele foi um profeta muito assertivo. No capítulo 7 do seu livro, no versículo 14, ele disse que a virgem, que um sinal seria dado, a virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria chamado de Emanuel. Amém. E no capítulo 53, eu fico fascinado, porque se você fizer esse exercício em casa, se você abrir uma Bíblia, no capítulo 26 de Mateus, e você abrir a sua Bíblia no capítulo 52 de Isaías, a partir do versículo 13, e você lê:
Isaías 52 e 53, e em seguida você lê Mateus 26, 27 e 28, que é a paixão de Cristo, você vai ver como Isaías foi tão assertivo. Desde o momento em que Judas trai o Senhor, até o momento em que ele ressuscita no domingo pela manhã, Isaías viu com clareza no mundo do Espírito o sofrimento do Santo de Deus. E aqui no capítulo 53, ele está pelo Espírito vendo o sofrimento do Filho de Deus, e ele está profetizando. Isaías viveu aproximadamente 600 a 700 anos antes de Jesus nascer. Amém? E aqui no capítulo 53, no versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. A palavra sepultura aqui, irmãos, é morte. Ele foi pendurado na cruz ao lado de 2 ladrões, e o seu túmulo foi o túmulo de José de Arimateia, um homem rico. Até nisso Isaías acerta. Designaram-lhe uma sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. Então, o grande capítulo 53 de Isaías, que fala sobre o sofrimento do servo de Deus e que fala da redenção do homem, fala do servo de Deus sendo oferecido como uma oferta pela nossa culpa. Este grande capítulo diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e sobre si levou. Amém. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, transpassado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então existia uma profecia de que o servo de Deus, prometido desde o Éden, ele iria ser ofertado como oferta pela nossa culpa. Ele, como um cordeiro mudo, seria levado diante dos seus tosqueadores. Ele seria julgado com julgamento opressor. Ele morreria junto aos perversos e seria sepultado com os ricos em sua morte. Tudo isso foi profetizado a respeito dele. Então, como também profetizado que um sinal seria dado, e que a virgem conceberia e daria à luz um filho, cumprindo-se a plenitude dos tempos, o anjo Gabriel visita Maria. Os estudiosos dizem que ela tinha entre 14 e 17 anos, uma adolescente, e o anjo do Senhor visita ela e diz: bem-aventurada é você entre todas as mulheres, porque de ti nascerá o Salvador do mundo. E ela disse: olha, eu não conheço homem algum,
Aí o anjo disse: o poder do Altíssimo te cobrirá. Aleluia, aleluia, aleluia. E ela disse: que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. Louvado seja Deus. E nós conhecemos a história, irmãos. Na cidade de Davi, na cidade de Belém, havia ovelhas no pasto, pastores cuidavam das ovelhas, e de repente os pastores viram os céus abertos, uma multidão de anjos celestiais, glorificando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Porque hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. Amém. E conhecemos o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E tem um episódio aqui que, baixa um pouquinho o retorno, abra comigo em Mateus capítulo 8, diga: durma não, bênção. Aleluia. Mateus capítulo 8, o versículo 14, diga: eu creio em cura, é por isso que eu não ando doente. Diga: eu creio em prosperidade, é por isso que eu ando em provisão. Aleluia. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e ardendo em febre. Imagine comigo aí, irmãos. Imagine comigo. Jesus entra na casa de Pedro. Pedro era do seu amigo íntimo. Jesus tinha liberdade de entrar, de dormir, de comer. Jesus entra na casa de Pedro e a sogra de Pedro está deitada com febre. Jesus estranha, porque ela era uma mulher ativa. Quando Jesus chegava lá, ela sempre estava disposta a servi-lo. E Jesus dessa vez entra, descobre que ela está de cama, ardendo em febre. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste de cama. Aqui já acaba aquela doutrina, né, do celibato obrigatório para o sacerdote. Pedro tinha uma sogra, porque ele tinha uma esposa. Paulo disse que ele levava a sua esposa, que Pedro levava a esposa nas viagens. Então, não tem para que o padre não poder casar, né? Se Pedro era casado, o padre poderia escolher casar ou não, né? Mas não é nossa igreja, a gente não tem nada a ver, então vamos seguir. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou e passou a servi-lo. E este padrão, ele se repete em toda a Escritura. Ele está num dia de sábado na sinagoga, ele olha e vê um homem com uma mão atrofiada. Ele chama o homem à frente e diz: estenda a mão. O homem estende a mão é curada. Ele está outro sábado numa sinagoga, olha, vê uma senhora encurvada. Lá em Lucas capítulo 13, ele chama a senhora à frente e cura aquela senhora. Ele vai a Jerusalém para participar de uma festa judaica e ele resolve visitar o tanque de Betesda. Lá tem um paralítico acamado há 38 anos. Ele diz ao paralítico: levanta-te. E o homem é curado. Ele está passando por Naim, vê um cortejo fúnebre, descobre que é um garotinho, o único filho de uma viúva. Ele vai lá e traz aquele garoto de volta à vida. Ele entra na casa de Jairo, o povo está chorando, a filhinha de Jairo, de 12 anos aproximadamente, havia morrido. Então ele entra dentro do quarto e diz: Talita cumi, e a menina volta à vida. Este é o padrão que se repete. Então não foi diferente na casa de Pedro. Ele entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, ardendo em febre. Ele toma ela pela mão, a febre a deixa, ela se levanta curada e começa a servi-lo. Vai preparar uma macaxeira, uma carne de sol, alguma coisa desse tipo. Amém. E alguém poderia dizer assim: ah, mas ele curou ela porque ela era a sogra de Pedro. Alguém curou ela porque ela era a sogra do amigo dele. Você sabe, irmãos, que tem pessoas assim.
Ah, Deus curou fulano porque fulano é santo. Ah, Deus curou fulana porque fulana está sempre na igreja. Ah, Deus curou fulano porque fulano merece, mas eu não mereço não. Ó, ninguém merece, é tudo de graça e pela graça. Amém. Mas alguém poderia dizer, não, ele curou ela porque ela era a sogra de Pedro. Mas se nós seguirmos o texto, e eu penso que o Espírito Santo colocou isso aqui de propósito, veja, versículo 15, mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, a versão NVI diz, ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com uma palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Alguém poderia dizer, ele curou ela porque ela era sogra de Pedro, mas ao anoitecer, trouxeram a ele pessoas doentes e endemoniadas. Com uma palavra ele expulsou os espíritos e curou todos os doentes, não apenas a sogra de Pedro, mas todos os doentes. Amém, irmãos? E lembre-se, quem está relatando isso para a gente é Mateus. É dito, a tradição diz que Mateus escreveu o evangelho dele no ano 70, ou seja, quase 37 anos depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Então ele está lá, inspirado pelo Espírito, ele está lá relatando a cura da sogra de Pedro. Aí ele se lembra que ao anoitecer Jesus curou todas as pessoas da cidade que estavam doentes. E aí ele no versículo 17 diz assim, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. A versão NVI diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Então Isaías 700 anos antes profetiza, dizendo que ele seria transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e que por suas feridas seríamos curados. Isaías profetiza isso lá atrás, e lá na cruz Jesus cumpre essa profecia, e Mateus dá testemunho. Mateus está escrevendo aproximadamente 35, 37 anos depois de Jesus ter sido crucificado, e quando ele está lá relatando a cura da sogra de Pedro, relatando a cura daquelas pessoas da cidade, a libertação dos demônios, ele diz, e isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e sobre si carregou as nossas enfermidades. Quando ele tomou sobre si, quando ele carregou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, Pedro diz, abra lá em 1 Pedro, aleluia, 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 aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, você vai ficar tão cheio da palavra de cura, que a doença vai passar longe do seu corpo. É como um amigo meu uma vez disse, eu quero ficar tão cheio da unção da cura, que quando uma bactéria ou um vírus tocar no meu corpo, a unção mate elas. Amém? Oh glória! Carregando, você abriu 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas fostes sarados. Olhe para mim, Pedro está dizendo, ele mesmo, ele quem? Jesus levou sobre si no madeiro os nossos pecados, e isso para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E ele diz, e por suas feridas
fomos curados. O mesmo versículo que diz que ele levou sobre o madeiro os nossos pecados, diz que ele sobre o madeiro, por suas feridas, fomos curados. E ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, isso para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, e por suas feridas fostes curados. Irmãos, o mesmo versículo que diz que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, diz que pelas suas feridas nós fomos curados. Amém. Assim como Jesus já salvou todo mundo na cruz, não é necessário ele ser oferecido novamente como uma oferta pela culpa. Lá na cruz, Deus o ofereceu como uma oferta pela culpa dos homens. Então, na cruz, ele já providenciou o sacrifício para que todo aquele que nele crê seja salvo. Amém. As pessoas que creem agora no Evangelho, elas recebem a salvação pela fé. Amém. Da mesma forma, irmãos, já fomos sarados lá na cruz, e pela fé a gente recebe a cura. Desde criança a gente foi ensinado de que Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele pode perdoar os nossos pecados. Então para nós é muito fácil nós crermos nisso, porque fomos ensinados desde sempre. É muito fácil a gente acreditar que na cruz Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então devemos estudar e ouvir o suficiente para também ficarmos convencidos de que lá na cruz, certamente Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E assim como eu vou até o Senhor Deus para pedir a Ele perdão pelos meus pecados, amém. Quando você peca e o Espírito Santo fala com você e sua consciência te acusa, o que você faz? Você diz: Senhor, me perdoa. Pai, eu confesso a Ti a minha falta e te peço perdão em nome de Jesus. E você crê que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, e de repente aquela condenação sai e você tem paz com Deus, não é assim? Da mesma forma, um crente deveria ir até o Senhor para receber cura. Amém? Porque o mesmo versículo que diz que Ele morreu pelos nossos pecados, diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías 53:10 diz: agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Por que agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar? Às vezes, irmãos, a gente tem a impressão de que foi Satanás quem crucificou Jesus. Eu, quando era criança, eu tinha essa impressão de que os demônios haviam crucificado Ele, de que o diabo tinha matado Ele lá na cruz. Mas você vai descobrir que foi Deus quem o pendurou naquela cruz. Foi Deus quem ofereceu uma oferta pelos nossos pecados. Um dia Ele disse a Abraão: me dá o teu filho Isaque, sacrifica ele. Aquilo ali era uma figura do que Ele faria com o próprio filho. Aquilo era uma sombra, algo que apontava para o que o próprio Deus faria no Monte das Caveiras. Deus pegou o seu filho sem pecado, sem mancha, sangue puro. O pecado havia entrado no mundo por meio de Adão, e o pecado só poderia sair dos homens por meio de um homem. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, a justiça de Deus requeria que o pecado também saísse por meio de um homem. Mas Deus olhou e não achou um só justo. Todos pecaram, todos se desviaram como ovelhas desgarradas. Nenhuma boca só havia verdade, todos haviam mentido. Deus não achou um sequer. Então o que Ele faz? O verbo, o logos, se faz carne. Essa palavra logos é uma palavra que João pegou emprestada dos gregos. Os filósofos gregos diziam que logos era a razão universal, ou o princípio universal que governava o cosmo, o universo. Logos, para os filósofos gregos, era o princípio, o início universal que governava tudo que existe. Aí João pega essa palavra dos gregos e diz assim: no princípio
Ele era o Logos, o princípio universal que governa todo o cosmos. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito Filho de Deus. Então o pecado entrou por meio de Adão, e ele deveria sair por meio de um homem justo, sem pecado, que o seu sangue não houvesse sido contaminado pelo pecado. Mas todos nós nos desviamos, todos adulteraram, cobiçaram, mentiram, odiaram. Então Deus, Emanuel, Deus conosco, Deus se faz carne. Filipenses diz que sendo achado, amém, em figura divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, humilhando-se, tornando-se semelhante aos homens. Deus se esvazia da sua glória, nasce de mulher e em tudo é tentado, e em nada pecou. Então ele era o sacrifício perfeito, ele era o cordeiro sem mancha, sem ruga, sem mácula. Quando Deus pedia um animal em sacrifício no Velho Testamento, tinham algumas regras, e tinham vários tipos de sacrifícios: sacrifício de comunhão, sacrifício de purificação, sacrifício pela culpa. Mas tinha regras, tinha que ser um animal macho, sem mancha, sem verruga, sem nenhum tipo de ferida, paralisia, tinha que ser perfeito. O sacerdote botava a mão na cabeça dele, os pecados passavam do sacerdote para o animal era morto. Tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. João está lá batizando no Rio Jordão, capítulo 1, versículo 19 do Evangelho de João. E de repente vem Jesus, e João Batista olha e diz: aí vem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Ele foi o cordeiro que Deus pegou e ofereceu a si mesmo pela culpa dos homens. Então não foi o diabo quem matou Jesus, não foram os demônios que crucificaram Jesus naquela sexta-feira de meio-dia. Não foram os demônios, foi Deus quem ofereceu o seu próprio Filho como um resgate pela minha vida e pela sua vida. Existia uma dívida, eu e você tínhamos uma dívida perante Deus. Existia um escrito de dívida, e lá continha todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. De fato, todo homem tem um escrito de dívida. A Bíblia diz que no julgamento do trono branco, a Bíblia diz que o inferno vai entregar os seus mortos, o mar entregará os seus mortos, o além entregará os seus mortos, todos comparecerão perante o grande trono de Deus. Diz que livros serão abertos e as obras de todos serão expostas. Porém, isso é para aqueles que não tiveram os seus nomes achados no livro da vida. Você não vai passar por lá, porque seu nome está no livro da vida. É por isso que Jesus disse aos discípulos: não se alegrem porque vocês estão curando, porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida. Amém, irmãos? Então, tinha uma dívida. Nós tínhamos uma dívida. Os pecados que cometemos desde crianças é uma dívida para com o Deus Santo. Do que Jesus nos salvou? Da ira vindoura, do juízo de Deus. Amém? Essa dívida dava a Satanás direito de nos escravizar, de nos enfermar. Ele nos roubava, nos destruía, nos matava. Ele tinha a legalidade para isso, porque nós pecamos, o salário do pecado é a morte. Então Deus nasce sob as mesmas condições. Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele era 100% Deus e 100% homem, porém ele se esvaziou da sua divindade e viveu como um homem. Amém, irmãos? Em tudo tentado, em tudo. Sempre que eu leio isso lá em Hebreus, eu imagino, ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado a mentir, a praticar sexo,
a cobiçar a coisa dos outros, a ficar com inveja. Em tudo ele foi tentado, porém em nada pecou. Amém? Então ele era a oferta perfeita, ele era o sacrifício perfeito, ele era o segundo Adão, sem pecado. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, por meio do pecado a morte, e a morte chegou a todos os homens porque todos pecaram. Mas agora tem um homem justo, cumprindo a lei de Deus, que não há mentira em seus lábios, e esse homem não pode ser tocado pela morte. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Aleluia. É por isso que Paulo, explicando, diz que ele pegou o escrito de dívida que havia contra nós e pregou na cruz. Aleluia, aleluia. Então ele lá na cruz, irmãos, ele foi feito pecado. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, diga Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? 2 Coríntios 9, 8, ou é 8, 9. Conhecendo a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza vos tornasse-vos ricos. Então lá na cruz, ele se fez pobre. Amém? Certamente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas ele ficou tão desfigurado que Isaías disse: ele era alguém de quem os homens escondem o rosto, não tinha a aparência de um ser humano. E quando acompanhamos a paixão de Cristo, desde o momento em que ele começa a sofrer, na madrugada da quinta para a sexta, ele sai da Santa Ceia, ele sai lá na quinta-feira do primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, da Páscoa. Depois de cear com os seus discípulos e cantar um hino, ele vai lá para o Monte das Oliveiras, para o Getsemane. Lá ele fica tão aflito que ele chega para os seus amigos e diz assim: orem comigo, porque a minha alma está muito aflita. Lucas era médico e ele exprime essa sensação de uma forma mais assim fácil de entendermos. Lucas diz que ele ficou tão angustiado que ele suava como gotas de sangue. Você já ficou com uma crise de ansiedade tão grande que suou como gotas de sangue? Ele chegou para os seus amigos íntimos, ele chegou para João, que deitava a cabeça no seu peito. Ele chegou para Pedro, seu amigo de todas as horas. Ele chegou para Tiago, que mais tarde teria a cabeça arrancada por fé em Cristo. Ele chegou para esses 3 amigos íntimos e disse assim: vigiem comigo, porque a minha alma está muito aflita. Então ali, irmãos, ele começa a carregar a nossa culpa. Ele consagra a sua vida a Deus. Se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Judas, na 4ª noite, já havia combinado a traição, 30 moedas de prata, este era o preço. E lá vem Judas, Jesus desce, lá vem Judas, dá um beijo na sua face, esse era o sinal combinado, aquele a quem eu beijar, este é Jesus. E um dos evangelhos, acredito que o de João, quando ele diz: eu sou, todos caem. Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro pega a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Aí Jesus diz: guarda a espada. Se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele colocaria agora mesmo à minha disposição 12 legiões de anjos. Uma legião romana tinha de 4 a 6 mil soldados. Ele estava dizendo: se eu quisesse, Deus colocaria à minha disposição agora 12 mil anjos. Amém? Na verdade 12 mil não, 12 vezes 6 vai dar o quê? 72 mil anjos. E se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai, e Ele colocaria à minha disposição 12 legiões de anjos. Ninguém pode tomar a minha vida.
eu a dou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, irmãos. E quando ele se entrega, os seus discípulos fogem, porque tinha uma profecia: ferirei o pastor e as ovelhas fugirão. João Marcos estava enrolado num lençol, ele correu com tanto medo que correu nu. Ele é levado à casa de Caifás, está lá os sacerdotes principais, o sinédrio, que era os que julgavam as causas do povo de Israel, e falsas testemunhas acusando, e ele ficou calado. Isaías, vendo isso, disse assim: como um cordeiro mudo levado diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. O sumo sacerdote diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que fales alguma coisa. Aleluia! Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele calado. Aí o sumo sacerdote insiste tanto, ele diz: tu verás o Filho do Homem à direita do Deus Todo-Poderoso. O sumo sacerdote rasga a roupa e diz: para que mais testemunhas? Blasfemou, o que vocês acham? É réu de morte. E aí começam a cuspir no seu rosto, darem murros no seu rosto, vedaram os seus olhos, davam tapa no seu rosto e diziam: não és profeta? Profetiza quem te bateu. Dali ele é levado para Pilatos, e a gente conhece a história, irmãos. Ele é levado para Pilatos. Pilatos fica admirado, porque diante de tantas acusações ele fica calado e sereno, e Pilatos diz: não sabes que eu tenho autoridade para te pôr em liberdade? E Jesus diz: tu não teria autoridade nenhuma se do alto não fosse te dado. Aleluia, aleluia, aleluia. Chega alguém e diz: olha, tua mulher mandou um recado, não te envolves com esse homem justo, essa noite eu tive sonhos com ele e sofri muito. Pilatos fica assustado, lava as mãos, diz: eu não vou me meter com sangue inocente, eu estou isento deste julgamento, vocês que estão querendo matar esse homem justo. Mas ainda assim entrega ele para ser chicoteado, 39 chicotadas. Quando eles iam chicotear, eles tiravam a roupa das costas. Bote lá no Google: chicote romano da época de Cristo, você vai ficar assustado. Pedaços de ferros, pedaços de ossos, e não eram garras afiadas para rasgar mesmo. Os soldados, a Bíblia diz que os soldados de Pilatos, com toda a corte de Pilatos, arrodeiam ele. Os nobres, a corte eram os nobres, arrodeiam ele. A Bíblia diz que os soldados tiram a sua roupa, ele fica nu na frente da corte de Pilatos e dos soldados. Colocam um manto vermelho sobre ele, uma coroa de espinho na sua cabeça, um caniço, uma vara em suas mãos, e ficam zombando, se prostrando, dizendo: tu és o rei dos judeus. Depois toma aquela vara da mão dele e começam a dar pauladas na cabeça dele. Imagina, irmãos, como ele deve ter ficado da surra da casa de Caifás, das chicotadas de Pilatos, agora dessa surra na casa dos soldados de Pilatos. Ele fica tão moído, tão quebrado, que ele não tem condições de carregar nem a cruz. Vai passando um homem chamado Simão de Cirene, e eles obrigam aquele homem a levar a cruz do Senhor. Amém. E ao meio-dia ele é pregado naquela cruz e pendurado naquela cruz. E do meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas sobre a terra. Sabe, se nós não pregarmos sobre cura como um direito da redenção, como parte da salvação de Cristo Jesus, nós estaremos menosprezando todo este sofrimento físico do Senhor. Porque o pecado, irmãos, ele é espiritual, e Deus o fez pecado por nós. O seu espírito foi tomado pelo pecado, mas ele sofreu no seu corpo feridas e chagas, para que por suas feridas fostes sarados. Ele pagou cada uma das penalidades e consequências do pecado, para que nós tivéssemos o direito também de usufruir da redenção das consequências do pecado. Amém, irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. É um direito da redenção, é um direito legal.
Não que você vai exigir de Deus a gente não exige nada, aprenda isso. A Deus a gente pede, suplica, implora. Agora a Satanás a gente diz: ei Satanás, eu sei que a dívida foi paga, eu sei que certamente ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ei Satanás, essa doença que você botou no meu corpo, Jesus carregou ela lá na cruz, ela está ilegal no meu corpo, vai ter que sair. Não morrerei, antes viverei e contarei os feitos do Senhor, porque certamente ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Assim como ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, ele levou a nossa pobreza sobre o madeiro. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele se fez pobre para que por meio da sua pobreza vos tornasse-vos ricos. Ele foi feito magoado, ferido, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Deus o abandonou na cruz para que hoje você pudesse se achegar a Deus. Na cruz, Jesus, o Filho legítimo de Deus, disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonastes? Por que Deus o abandonou na cruz? Para que hoje Deus não precisasse te abandonar nem me abandonar. Deus o abandonou na cruz para que hoje eu pudesse entrar diante do trono da graça, sem senso de culpa. Aleluia, hoje eu posso entrar diante do trono da graça, em busca de misericórdia oportuna. Ei, não era qualquer pessoa que entrava na sala do trono de um rei, não era qualquer pessoa que tinha acesso ao trono. Imagina o trono de Deus, mas com o seu sangue, ele abriu um caminho. Hoje você não precisa de intermediários, você não precisa que o santo interceda por você, você não precisa que alguém que está juntinho dele peça por você, você mesmo pode. Aleluia, 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 aleluia. Entremos confiantemente diante do trono da graça, em busca de recebermos misericórdia em tempo oportuno. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Glória a Deus por Maria, irmãos. Não há outra mulher como ela. Entre todas as mulheres de todas as eras, ela foi a agraciada, a bendita. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas Maria precisou ser salva. No cântico de louvor dela, ela chama Jesus de seu Salvador. Romanos diz que todos pecaram, inclusive Maria. E ela precisou crer em Jesus para ser salva. Glória a Deus por Paulo, por Pedro, por João, por José e pelos demais santos, homens santos, extraordinários, nossos exemplos de fé, merecedores da nossa honra, mas nunca da nossa adoração, nunca da nossa esperança, nunca objetos do nosso culto. Jesus disse a Satanás: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Então por que, irmãos, hoje eu posso receber perdão dos pecados, mesmo eu tendo cometido tantos pecados graves contra o Senhor? E não só sou eu. Se a sua vida fosse descortinada aqui agora, você ficaria envergonhado pelas maldades que você já fez, pelos pecados que você já cometeu, pelas perversidades que você já fez. Mas você achou a graça de Deus, você achou o perdão de Deus. Jesus nos salvou dos nossos pecados. Glória a Deus, eu fui perdoado, lavado, os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento, deles não me lembrarei mais, diz o Senhor dos Exércitos. E recebemos esse perdão e cremos nesse perdão. E por que não, irmãos, crer nas demais bênçãos da redenção? Por que não acreditar que Ele morreu naquela cruz para que eu tivesse vida e vida em abundância?
Porque não acreditar que certamente Ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades? Pode até ter chegado, a ansiedade pode até ter se instalado na sua alma, mas ela tem data marcada para sair. Que data é essa, pastor? É a data em que você se levanta pela fé e diz: ei, Jesus Cristo levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Sabe de uma coisa? Eu não preciso passar os meus dias preso nesse quarto escuro, porque Ele passou 3 dias em densas trevas, Ele passou 3 dias no inferno, Ele passou 3 dias no coração da terra, para que você não precisasse passar por lá. Aleluia, aleluia. Ele nos substituiu, irmãos. Jesus nos substituiu. Ele foi julgado por Deus julgado e oprimido. Leia Isaías 53. Era alguém como quem os homens escondem o rosto, por Deus ferido e oprimido. Aleluia. Por quê? Porque Ele foi uma oferta pela nossa culpa. Ele foi o preço exigido por Deus. Deus disse: o pecado entrou por meio de um homem, e o justo é o pecado sair por meio de um homem, mas não tem homem nenhum capaz de ocupar este lugar. Então o que Deus fez? Eu vou nascer de mulher, vou me sujeitar à vida humana, às fraquezas humanas, vou sentir fome, frio, sede, cansaço, vou dormir cansado sobre um travesseiro na proa de um barco. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou ficar tão aflito que vou suar gotas como que de sangue. Vou lá. Emmanuel, Deus conosco. Então precisamos, irmãos, aceitar aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não posso aceitar só uma parte. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Então quando você vir aqui receber oração para a cura, não venha com condenação, porque o diabo, ele danifica a nossa fé. Eu diria que ele torna a nossa fé inativa com condenação. Diz: mas você pecou hoje, mas hoje você olhou aquela mulher quando ela passou. Peça perdão, vença a sua carne, mas receba de Deus a cura. Porque se fosse por merecimento, você já estaria morto. É pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém, amém. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Porque eu recebo perdão, porque Deus o fez pecado. Porque eu recebo cura, porque Deus o fez enfermar. Porque eu posso prosperar, porque Deus o fez ficar pobre. Lá na cruz do Calvário, até a sua roupa lhe tiraram. Ele não era pobre, nem andou como pobre. Na verdade, ele se distinguia dos pobres. Um dia uma mulher quebrou um perfume caro e o perfumou. Judas, que era interessado em dinheiro, disse assim: esse perfume deveria ser vendido e dado aos pobres. Aí Jesus disse: os pobres vocês sempre terão e poderão ajudá-los quando quiserem. Quanto a mim, vocês não me terão. Ele fez uma distinção: os pobres vocês vão ter para sempre aí, vão poder ajudá-los quando quiserem. A mim não. Ele não era pobre, ele não andou como pobre, mas na cruz ele se fez pobre, até a sua roupa lhe tiraram. Ele foi abandonado, para que hoje nós pudéssemos usufruir dos direitos e privilégios da redenção. Há direitos e privilégios da redenção. Amém, irmãos? E um desses direitos e privilégios é a cura pela fé em Jesus Cristo. Eu quero chamar o louvor. Aleluia, aleluia. E Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Isto para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Por suas feridas fomos curados. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Sabe, tem um exemplo que Deus me deu. Deus me deu um exemplo para falar sobre essa dívida paga que, aonde eu conto, as pessoas são abençoadas. E eu vou contar aqui, mesmo você já tendo ouvido, mas tem pessoas novas. Eu vou usar Neto como exemplo. Digamos que Neto ganhe um salário mínimo, R$ 1.621.
bruto. Mas Neto começou a pegar dinheiro com a agiota. E de repente a dívida dele ficou em 10 milhões de reais. Veja, como que ele ganha 1.621, não dá nem para pagar os juros que rola da dívida. A cada dia sua dívida vai ficar impagável. A cada dia sua dívida vai ficar maior. E esse agiota, ele é tão perverso que ele vai tirar tudo que Neto tem, vai destruir a vida de Neto, vai roubar tudo que ele tem e por fim vai matá-lo. Não tem jeito para Neto. Ele tem uma dívida impagável, a cada dia a dívida se torna maior e o agiota tem direito de tomar tudo que ele tem, roubar tudo que ele tem, destruir a vida dele. Mas digamos que alguém mais poderoso que esse agiota, mais rico que esse agiota, riquíssimo, trilionário, não é nem milionário nem bilionário, trilionário, dono do universo, chegou para esse agiota e disse assim: qual é a conta de Neto? Ah, não, a conta dele é o seguinte, é a vida dele. Aí este homem trilionário disse assim: eu assumo a dívida dele, a dívida vai ser cobrada a mim agora, eu vou pagar integralmente a dívida. O preço exigido era o seguinte: olho por olho, dente por dente, vida por vida. A sua vida vai ser tirada. E antes da sua vida ser tirada, você vai ser roubado, você vai ser cuspido, você vai ser despido, você vai ser ferido, você vai ser humilhado, você vai ser abandonado. Ele disse: eu assumo a dívida. Me dê para cá o escrito de dívida. Eu vou pregar ele na cruz. Eu preguei na cruz. Rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, pregando na cruz. E pagou a nossa dívida. E quando você crer nele, você fica absolvido de todos os seus crimes e das consequências dele. Só que esse agiota, ele é mentiroso, ele é salafrário, ele é um bandido. Ele continua ali cobrando a dívida, mesmo ela não existindo mais, mesmo ela tendo sido paga. Só que quando você descobre que a dívida foi paga e que você está sendo cobrado de uma dívida que foi paga, e que tem alguém por trás de você poderoso, que faz o agiota tremer, e essa pessoa que está por trás de você diz: ei, você tem o meu nome, haja como se fosse eu. Quando você invocar o meu nome, em meu nome expulsarão demônios, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. A dívida foi paga, você tem meu nome, exerça a autoridade, bote o diabo para correr. Quando ele vir na sua casa agora colocar doença nos seus filhos, lembre-se que a dívida foi paga e que você tem o meu nome. Então você diz: ei, Satanás, tira essa doença da minha filha no nome de Jesus. Você olha para você e diz: ei, o meu corpo é templo e morada do Espírito de Deus. A dívida foi paga. Esse pâncreas vai funcionar, esse fígado vai funcionar, esses nódulos vão sumir, essa fraqueza vai desaparecer. Ei, mente, eu tenho a mente de Cristo. Minha alma é sarada, minha alma é curada. A depressão não me pertence, a ansiedade não me pertence. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho a unção do Santo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim. Eu sou filho de Deus, eu sou justo, abençoado, sarado, curado, mais que vencedor. Aleluia! O diabo pega o beco, irmãos. Só que se o diabo tem uma qualidade, ele é persistente. Você bota ele para correr hoje, amanhã ele está batendo na sua porta de novo. É por isso que a gente tem que ficar sempre firmes, inabaláveis, para resistirmos no dia mau. Você que crê que a sua dívida foi paga e está com alguma doença no seu corpo, vem aqui na frente, eu vou orar por você, no nome de Jesus. Puxa um louvor aí do coração.
pé, levante as mãos, adore-o. Sobre os corações e sobre Aleluia! E você que precisa de cura, vem aqui na frente. porque eu sei que há paz em tua presença, digo Jesus. Quero declarar seu santo nome, até todo vício ver quebrar, declarando que a liberdade de Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra cadeias, brilha nas sombras e faz reinar. Quero declarar teu santo nome. Oh, feche os olhos, adore-o por um Pretensor da instante. ansiedade e sobre o cativo em depressão, digo Jesus. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Aleluia! Aleluia! Brilha nas sombras e faz reinar. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra cadeias, brilha nas sombras e faz reinar. Jesus grito nos montes, eu saio pelas ruas. Jesus grito nas trevas sobre cada inimigo. Jesus na minha família, declaro o teu nome, Jesus. Jesus grito nos montes, eu falo pelas ruas. Jesus grito nas trevas sobre cada inimigo. Jesus na minha família, declaro o teu nome, Jesus. Jesus grito nos montes, eu falo pelas ruas. Jesus grito
professar a sua fé no Senhor. A Bíblia diz que ninguém será justificado diante de Deus senão pela fé em Jesus Cristo. Você não precisa pagar promessa, você não precisa ter um pastor, você não precisa ter um padre, você não precisa, sabe, fazer nada, porque não é por obras, é a fé em Jesus Cristo, é a fé em Jesus. O que justifica um homem diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. E ele disse: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante do meu Pai que está nos céus. A Bíblia diz: se com a tua boca confessares Jesus Senhor, e em teu coração credes, serás salvo. Tem alguém que quer confessar publicamente que Jesus é o seu Senhor? Se tiver, levante a mão. Tem alguém? Tem alguém que está afastado e quer voltar para Jesus? Meu Deus, a gente precisa trazer pessoas novas para a igreja. Amém? Vamos convidar pessoas para salvar pessoas.